Eu sou o Márcio Galvão, da MR Galvão Consultoria, e eu vim aqui para te falar como que eu ajudei um cliente de consórcio a lucrar R$ 15.000 na revenda da carta de crédito em 90 dias. Então, pessoal, nos próximos minutos eu vou estar detalhando, né, as operações, alguma delas, né, que nós utilizamos aqui na empresa para estar fazendo alavancagem de capital. Então, assim, hoje eu atuo nesse mercado há 15 anos, né? E esse método que é o ganho previsível eu já venho utilizando aí uns 5 anos, tá? Então, pouquíssimos consultores de consórcio sabem como utilizar esse recurso, essa plataforma do consórcio imobiliário, que é uma verdadeira máquina de alavancagem, tá? Então, eu vou estar aqui passando, né, inclusive alguns depoimentos, né, desse cliente que em 90 dias levantou esse lucro na compra da carta de crédito com aportes mensais e no momento da contemplação a revenda dessa carta com lucro e a transferência de titularidade para o terceiro para fazer o faturamento do imóvel. Então, na verdade, nós estamos transferindo as parcelas para essa pessoa e recebendo o ágio por termos o prêmio da carta contemplada. E em seguida eu vou estar mostrando para vocês algumas imagens, né, com os depoimentos de alguns dos meus clientes que já utilizam desse método e também alguns outros depoimentos de resultados de clientes que estão satisfeitos e fazendo reinvestimento nessa minha plataforma, tá? Vou falar um pouquinho sobre a MR Galvão e quem que é o Márcio Galvão. Eu tenho 42 anos e atuo aproximadamente 15 anos nesse segmento, né? Então eu ajudo as pessoas a diversificar o investimento, né? Para quem que é essa apresentação? Para empresários, para funcionários públicos, para funcionários CLT, resumindo, para todo tipo de pessoa que está buscando uma diversificação nos seus investimentos, né? Então, hoje é através de aportes mensais, né? E tem alguns macetes aí que eu vou estar direcionando também com relação à parte de imposto de renda e tudo mais, tá? Então, assim, alguns pilares, né, que a gente faz por aqui pela MR Galvão. A gente faz o levantamento das oportunidades, né? O direcionamento estratégico, a contemplação para a gente acelerar e não ficar só dependendo do sorteio, e a parte da revenda com lucro. E podem ficar tranquilo que no final não vou vender nenhum curso, tá? Porque todo esse meu trabalho de consultoria, eu já tenho toda a minha remuneração que é feita através da plataforma que eu utilizo do consórcio, tá? Então, resumindo aqui para vocês entenderem o levantamento da oportunidade. Hoje, com aportes mensais de aproximadamente R$ 460, você já consegue entrar dentro desse investimento. Então, como funciona? Num consórcio tradicional, você vai entrar com taxas de inscrição, adesão, cada administrador utiliza uma nomenclatura, e aqui não, eu busco um grupo onde não existe essas taxas porque ele já existe, então eu vou estar intercalando você num grupo como esse. Automaticamente, eu vou buscar dentro de um grupo de investidor, tá? Onde você consiga pagar uma parcela reduzida. Não de 50%, como algumas empresas fazem. Porque se você arrecada 50%, você vai ter condições de fazer entrega só de 50%. Então eu busco dentro do mesmo grupo pessoas que contribuem com 100%, que são aquelas pessoas que querem fazer a contemplação através de um lance livre, que é um sistema parecido com um leilão, onde o maior que oferta o lance ganha. Só que isso com pressa se torna caro. E a estratégia do lance fixo e embutido, que eu vou estar explanando aqui para que você entenda com maior facilidade, né? Então, assim, todo esse direcionamento estratégico é o quê? É para a gente alinhar o seu perfil. Ó, Márcio, eu consigo investir, por exemplo, R$ 2.000, R$ 3.000. Então, em vez de eu abrir uma carta de um valor de 300, 400 mil, eu divido essas cartas em cartas de R$ 100.000. Por quê? Porque a Codobens, ela permite que eu faça junção de cartas para ter uma totalidade para revenda. Então, esse cliente que quer comprar um imóvel, por exemplo, de 1 milhão, eu consigo fazer a junção dessas 10 cartas de 100. E por que que eu divido essas 10 cartas de 100? Porque vai aumentar a nossa matemática, a nossa probabilidade de contemplação. Então, por exemplo, um grupo que tem uma média de 900 participantes, eu vou pegar da faixa do 0 a 100 cadastrar uma carta sua, de 100 a 200 e assim sucessivamente. Então, naquele mês, você entrou com 5, 10 cartas, a sua probabilidade de 5 cartas ser contemplada pelo sorteio e mais o recurso do lance fixo, que eu tenho contemplações com 20%, com 30%, e dentro de estatísticas e estudos que eu mesmo faço com a minha equipe, a gente tem o percentual de pessoas que vão nessas opções. Então, entra na etapa de uma contemplação acelerada, tá? Então, eu consigo visualizar tudo isso antes de te inscrever no grupo, para que a gente inicie essa trajetória de busca de contemplação. Então, automaticamente, a gente faz esse estudo, a gente tenta buscar grupos que tenha pelo menos de 3 a 4 meses já de existência para a gente já entender como que é a arrecadação desse grupo, para a gente entender como que está a saúde financeira, porque todo grupo que é criado, ele tem um número mínimo para se iniciar, então automaticamente no início, aquelas pessoas que têm mais pressa vão ofertar lances maiores e automaticamente nos lances fixos, que a concorrência é igual, então tem um critério de desempate,
E automaticamente a gente chegando dentro dessa contemplação, eu não demando do meu cliente investidor de recurso do próprio bolso dele para efetuar o pagamento do lance, porque senão diminui o seu lucro na revenda da carta de crédito. Então é toda uma estratégia que eu faço o próprio abatimento dessa carta de crédito, e como eu havia mencionado, a gente consegue fazer investimentos a partir de uma carta de crédito de R$ 100.000 com parcela reduzida em 30% até o momento da contemplação. Chegou o momento da contemplação, eu vou transferir a titularidade dessa carta para um terceiro. E aí vai ser repactuada aquela parcela da diferença que você pagou reduzida. Mas você, investidor, você investiu menos de aportes mensais, então automaticamente o seu lucro aumenta no momento da revenda da carta. Então tem cartas que a gente consegue vender dependendo do momento da contemplação, dependendo da pressa do comprador, oferta e demanda, e toda essa transação é feita por mim, pela minha equipe, sem custo adicional para o cliente investidor. Então, automaticamente, ele fez a revenda dessa carta, entrou o capital. A gente tem algumas opções. Aplicar numa renda fixa, e com a própria aplicação a gente abrir outras cartas. Então você vai estar com capital voltando, você não fez um investimento total, você fez aportes mensais, onde você teve esse retorno. Utilizamos uma aplicação segura. Então, assim, o consórcio, nesse modelo que eu trago para vocês do método ganho previsível, ele não seria uma concorrência com nenhum outro tipo de investimento, com LCI, com LCA, não. Ele é apenas mais uma opção para a gente poder fazer a alavancagem desse seu capital. E como eu mencionei no início, isso é um dos formatos que a gente consegue utilizar. Eu tenho outros assuntos que eu também posso trazer para vocês em próximas aulas, né? Que é a parte de compra de imóvel, né? E na locação, a pessoa que vai terminar de pagar esse imóvel para você, e até mesmo a parte de pagar até o término do plano, né? E resgatar isso em espécie corrigido. E o mais importante, nós somos isentos do imposto de renda, né? Então, hoje, qualquer estratégia que nós formos utilizar no mercado financeiro, passando um valor de lucro, né? E por que também cartas de 100? Porque a gente consegue, na comercialização dela de revenda, entre 30% e 35%, que é justamente o limite que a Receita nos permite daquele lucro mensal. Então, vamos supor que se a gente teve duas contemplações de cartas de 100 mil no mesmo mês, a gente revende uma dentro de um mês, até 35 mil, onde nós somos isentos do imposto de renda, e a outra a gente deixa para entrar com a documentação de transferência de titularidade para o próximo mês, porque a gente não pode ter mais do que 35 mil dentro do próprio mês de movimentação que gere lucro, para que a gente tenha que pagar o imposto de renda. Mas caso isso ocorra, for uma oferta bem interessante, aí entra dentro do quadro lá de aproximadamente 15% que a gente vai ter que estar retendo com o imposto de renda, né? Então, assim, alguns comparativos, né? Porque na Bolsa de Valores, da forma tradicional, a gente tem riscos, flutuação do próprio mercado, pode ocorrer uma perda do investimento se a gente não ficar antenado 24 horas acompanhando esse mercado, ou até mesmo tendo que fazer alguns cursos para a gente se profissionalizar nesse assunto. E o consórcio, toda a estratégia, o direcionamento é feito por mim e pela minha equipe, né? Então, assim, a gente consegue ter um comparativo também com a compra do próprio imóvel. Além de você se descapitalizar, né? Então, eu consigo fazer operações que, em vez de você comprar esse imóvel à vista, né, você consegue fazer uma alavancagem do dinheiro, né? E você tem uma aplicação sobre o valor do montante total. Então, dá para se fazer a compra do imóvel, mas eu não oriento fazer à vista. Mas isso em uma outra aula eu vou estar explanando melhor. E, automaticamente, para que tudo isso a gente torne uma realidade, para você fazer essa alavancagem, essa programação pela nossa empresa, para a gente fazer essa administração para vocês, é muito simples, tá? Eu vou estar disponibilizando algumas vagas, tá? Vou deixar o meu WhatsApp aqui. Você vai clicar aqui no WhatsApp, você vai me chamar, eu e a minha equipe vamos te dar o suporte, todo o atendimento, vamos estar tirando todas as suas dúvidas, e que fique bem claro, todo esse investimento que vai sair a partir de parcelas mensais, você não vai pagar nada para a minha empresa, para a MR Galvão. Todo pagamento é direcionado à Rodobens Administradora de Consórcio, e para que te traga uma tranquilidade maior, todo esse investimento você tem a proteção do Banco Central do Brasil, que fiscaliza e administra as administradoras de consórcio. Além disso, você tem como referência a BAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, e também, através do site do Procon, você consegue obter mais informações. Mas tudo isso a gente traz para vocês para facilitar a sua inserção dentro dessa nossa plataforma de investimento. Então, tá esperando o quê? Clica aqui no WhatsApp, chama a nossa equipe, que as vagas são limitadas.